Meus queridos irmãos, eu quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias ou acessarem ou acompanharem aqui o texto na tela de Efésios capítulo 4. Nós vamos ler a partir do versículo 11 e estamos assim dando sequência à série de mensagens de exposição da carta aos Efésios. Então, hoje nós chegamos no capítulo 4 e vamos ler do versículo 11 até o versículo de número 18. A palavra de Deus diz assim: E ele, referindo-se a Cristo, designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Querido Pai do céu, mais uma vez pedimos que o Teu Santo Espírito nos ajude na compreensão e aplicação da Tua palavra às nossas vidas nesta manhã. Usa-me, Senhor, para transmitir com clareza a Tua mensagem e na unção do Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Neste texto que eu acabei de ler, nós temos vários desafios que eu diria estão entrelaçados. É até difícil a gente escolher aqui um tema, um tópico principal. Mas quando eu li esse texto, há um versículo que chama a minha atenção de forma especial. É o versículo 13. Nele eu penso que nós temos um grande desafio, talvez um dos maiores desafios, se não o maior desafio de nossa vida. E eu quero convidar você a ler agora comigo, aqui na tela, esse versículo mais uma vez. Vamos ler? Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Então, nosso tema desta manhã é: busquemos a maturidade. Quando nós falamos de maturidade, como muito bem lembrou o pastor Vitor aqui na quarta-feira passada, nós atrelamos muito a ideia de que uma pessoa atinge a maturidade quando ela fica velha. Quando os seus cabelos ficam brancos, essa pessoa está atingindo a maturidade. Por isso é que a gente diz que quando uma pessoa adulta tem um comportamento típico de um adolescente, ou um comportamento infantil, a gente diz: como essa pessoa é imatura. Eu me lembro que a minha mãe falava assim acerca de algumas pessoas. Eu era adolescente, me relacionava com alguns jovens mais velhos, e ela dizia: esse rapaz aí, já casado e tudo, ele é tão imaturo. Eu não entendia o que ela estava querendo dizer. Mas a verdade é que a maturidade não tem a ver apenas com idade. Ela também dizia que tem gente que, como algumas frutas, envelhece, apodrece e nunca amadurece. Afinal de contas, quais são as características de uma pessoa madura? Se você for lá na internet fazer uma pesquisa sobre este assunto, você vai ver algumas coisas bem interessantes e que eu acredito são verdadeiras, que caracterizam a vida de uma pessoa madura. Mas quando Paulo está falando aqui em maturidade neste texto, ele não apresenta uma longa lista de qualidades de uma pessoa madura, embora ele fale sobre alguns aspectos da maturidade. Mas a primeira coisa que nós temos aqui, e que está ligado com esse alvo final de Deus para a nossa vida, se resume numa frase simples: Jesus é o nosso modelo de maturidade. Então, não se trata apenas de ter uma lista de coisas a fazer, de atitudes a cultivar, mas é
uma pessoa para quem nós vamos olhar. Geralmente se pensa que uma pessoa chega à maturidade por sua história de vida. Às vezes ela nasceu num lar desestruturado e tem que passar por experiências difíceis. E algumas pessoas, diante dessas experiências difíceis, confrontadas com algumas duras realidades da vida, elas amadurecem mais rápido. Outras vezes acontece também a maturidade por um fator que eu diria oposto. A pessoa nasce num lar estruturado, nasce num lar onde tem um bom referencial de pai, de mãe, vai aprendendo as coisas certas da vida desde o começo, e com isso essa pessoa vai adquirindo também maturidade pelo exemplo dos seus pais ou responsáveis. Também cultivar amizade com pessoas maduras certamente nos leva à maturidade. Se você está rodeado de pessoas imaturas, vai ser difícil de se desenvolver a maturidade num ambiente como este. Maturidade tem a ver com a capacidade de aprender com os erros dos outros e com os próprios erros. Apesar de tudo isso e muitas outras coisas mais, o foco aqui, quando se fala em maturidade, é olhar para Jesus. Isto porque Jesus não é apenas o nosso Salvador. Jesus Cristo não é apenas aquele a quem devemos obediência como nosso Senhor. Mas Jesus Cristo é para nós um mestre. Jesus Cristo para nós é um modelo. Ele mesmo é um referencial. Quando nós pensamos no ser humano que Deus planejou em sua plenitude, a gente olha para Jesus. Todos nós, na nossa condição humana, somos imperfeitos. Por isso temos áreas a desenvolver, a crescer. Não existe ninguém que seja tão bom que diz eu sou completo em todas as áreas. Se nós desejamos nos tornar melhores, como seres humanos, temos que olhar para Jesus, porque Ele é o modelo de ser humano perfeito. Por isso Ele diz aí, o nosso alvo, a nossa maturidade é nos tornarmos plenos, como Jesus, a semelhança de Jesus. Precisamos então adquirir esse hábito de, ao abrir a Bíblia, especialmente os Evangelhos, observar Jesus, como Ele tratava as pessoas, como Ele enfrentava as adversidades, como Ele recebia as críticas e calúnias, como Ele se posicionou politicamente, como Ele lidava com as autoridades, com os diferentes grupos religiosos, como Ele convivia com os discípulos, inclusive com aqueles que o decepcionaram, por assim dizer, como Ele reagia ao ambiente ao seu redor, às pessoas necessitadas, como Ele se relacionava com os poderosos, como é que Ele se conectava com o Pai Celestial, tendo uma agenda tão cheia, como Ele recarregava suas energias físicas e emocionais, como Ele orava, como Ele aplicava a palavra à sua vida, as Escrituras, como Ele ensinava, como Ele cumpriu a sua missão. Estas são perguntas importantes que podemos procurar responder lendo os Evangelhos. Então esse é o meu estímulo para você, que você procure conhecer cada vez mais quem é Jesus. Por isso esse nosso congresso tem como tema Jesus, porque cada vez mais eu creio que quanto mais conhecermos Jesus, tanto intelectualmente quanto existencialmente, maior será a nossa condição de vivermos a vida que Deus planejou para nós. A proposta aqui então é que possamos buscar a maturidade olhando para Jesus. Agora, esse texto nos apresenta algumas outras lições importantes acerca desta maturidade que nós devemos buscar. E a primeira delas que eu quero destacar, além desse foco principal, que a nossa maturidade está em olharmos para Jesus e seguirmos a Jesus, é entendermos que nós não alcançamos a maturidade sozinhos. Alguns pensam, não, eu vou simplesmente ler a Bíblia e orar, e com isso eu vou amadurecer. Ler a Bíblia e orar é muito importante. Precisamos sim dos momentos de solitude. Precisamos sim daquele momento em que você sozinho conversa com Deus, entra no seu quarto, fecha a porta e vai cultivar o seu relacionamento íntimo com Deus. Mas Deus, na sua sabedoria, Ele providenciou outros meios para que nós possamos, de fato, crescer e amadurecer. Esta verdade não foi compreendida por alguns cristãos ao longo da história. Logo lá no começo do cristianismo, nós vamos encontrar pessoas que disseram assim, o mundo é tão mau, a sociedade é tão ruim, está tudo tão fora do lugar que eu vou me isolar. Eu vou lá para uma montanha, eu vou lá para um convento, eu vou lá para um mosteiro, eu vou para um lugar distante, porque lá eu vou ter uma comunhão com Deus extraordinária. E muitos se frustraram. Porque a comunhão com Deus, ela não acontece apenas nessa intimidade pessoal. Passa por esse caminho,
Mas a Bíblia diz aí claramente que recursos Deus nos deu para que nós possamos buscar a maturidade. Está bem claro aí, versículo 11, vou repetir. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, a fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos cheguemos à unidade da fé, até que possamos chegar à maturidade. Você percebeu? Então, o alvo final é a maturidade. O que Deus faz para que nós possamos chegar a essa maturidade? Ele nos concede pessoas, como eu já falei aqui há 15 dias atrás, que vão nos ajudar a chegar nesse alvo. Significa que eu não posso ter a arrogância de dizer, não, eu sozinho vou ler a Bíblia, vou interpretá-la corretamente e vou então ter uma visão de Deus para a minha vida e vou seguir isso. Não. Você tem a Bíblia, você deve examiná-la, você deve comparar o que você está ouvindo com o que está na palavra de Deus, mas você deve estar atento às pessoas que Deus inspirou. Porque a revelação de Deus, a compreensão das Escrituras, ela não é dada a uma única pessoa, ela é dada a várias pessoas. E cada um vai compondo a sua parte e vai nos dando uma lição. Quando eu vou estudar a Bíblia para pregar aqui para os irmãos, eu não pego apenas a Bíblia e digo, ó Senhor, agora eu vou ler a Bíblia e daqui eu vou tirar a mensagem sozinho. Não, eu faço isso, mas além disso eu consulto outros autores, outros pastores, pessoas mais preparadas do que eu, que leram e refletiram sobre a palavra, são meus pastores, são os meus mestres. Às vezes eu escuto outros sermões para poder ter uma percepção mais ampla do que esse texto pode significar. Você entende? Então, Deus nos deu pessoas, deu pastores que pregam aqui na igreja, professores da escola bíblica dominical, líderes de pequenos grupos que fazem os estudos. É neste conjunto de pessoas que você vai podendo compreender melhor quem é a Escritura. A nossa leitura da Bíblia, ela deve ser mediada por esse processo de interpretação que Deus dá para outras pessoas que Ele levanta. Com isso, nós podemos evitar alguns erros. Então, o que você deve fazer, meu querido irmão, é aproveitar, como eu falei, todas estas oportunidades que Deus lhe dá. É claro que você não vai ouvir qualquer pessoa, sobre isso nós vamos falar daqui a pouco. Mas você não deve também cair no extremo oposto de dizer e pensar que a sua caminhada espiritual é uma caminhada solitária. Por isso a igreja é importante, por isso a comunhão da igreja é importante, por isso ninguém vai chegar à maturidade sozinho na sua casa. Não, eu vou aqui, ligo aqui um texto, leio um texto na Bíblia, ou então escuto uma mensagem aqui na internet e está tudo resolvido. Não é assim que funciona. É na comunhão dos irmãos, é ouvindo cada um, é vendo o que Deus está falando ao coração de cada irmão, que você vai compreendendo cada vez mais a palavra de Deus e vai compreendendo quem é Jesus. Mas há um outro detalhe importante nesse texto. Nesse versículo que nós lemos, versículo de número 13, há uma frasezinha aí que chama a minha atenção. Até que todos alcancemos a unidade da fé e cheguemos à maturidade, atingindo a plenitude de Cristo. Quero destacar esse ponto, até que todos alcancemos. Então, a maturidade cristã não é um alvo apenas para um seleto grupo. Eu vou ser o crente normal. E para aqueles que são assim mais espirituais, Deus tem um outro padrão. Não, isso aqui, que está aí na Bíblia, é para os pastores. Esse negócio de estudar a Bíblia e ser semelhante a Jesus e buscar a perfeição, isso é para missionário, que está lá numa categoria especial. Isso aí é para os diáconos. Isso aqui são para os líderes da igreja. Não, meus irmãos. Todos nós, sem exceção, do crente mais novo ao crente mais velho, homem, mulher, jovem, não importa a sua situação, não importa nem o partido político que você escolheu, você é desafiado a crescer como cristão, olhando para Jesus. Você é desafiado a buscar o seu crescimento espiritual, porque ninguém pode fazer isso por você. Nós podemos ajudar. Deus dá pessoas que vão nos ajudar, que são instrumentos de Deus para nos ajudar nessa caminhada, mas você precisa aceitar essa ajuda e assumir a sua responsabilidade pessoal acerca do seu desenvolvimento espiritual. Eu não desenvolvo espiritualmente porque essa igreja é assim, é assado, não me dá oportunidade. Não, meu irmão. Você pode buscar esse crescimento e Deus vai lhe dar esse crescimento. Agora, tem que haver intencionalidade. Tem que haver
esta compreensão de que Deus deseja que todos possam buscar. Ele não diz assim, até que alguns, até que a liderança possa crescer até a medida da plenitude de Cristo. Não, todos nós devemos e podemos ter como alvo ser semelhantes a Jesus. E aí então nós vamos buscar os meios para isso, os recursos para isso, olhando para Jesus e usando os meios que Deus dispõe para que possamos conhecer cada vez mais a Jesus. E aí é uma outra coisa interessante. Esta maturidade cristã, ela se manifesta quando nós assumimos o nosso papel aqui na terra como ministro de Deus. Esse é um outro conceito muito importante. Versículo 11, nós já lemos, né, ele designou esse grupo de pessoas, e a primeira coisa que vem aí, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério. O que isso significa? Os santos, você sabe muito bem, somos todos nós. Os santos não é uma categoria especial de pessoas que Deus escolheu assim, esse aqui é o povão e aqui são os santos. Não. Santos somos todos nós em Cristo Jesus. Porque temos o Espírito Santo, porque Deus começou em nós a obra da santificação. Então você é santo, eu sou santo, pelo simples fato de termos em nós o Espírito Santo. Às vezes a vida da pessoa não está muito condizente com essa sua condição existencial. E aí nós temos um problema. Mas o que a Bíblia diz claramente é que Ele nos dá um conjunto de pessoas, Ele nos dá a igreja, para que com esses irmãos, nesta igreja, nós possamos nos preparar, receber deles o modelo, a instrução, para que possamos, como santos, separados por Deus do mundo, possamos fazer a obra do ministério, ou seja, possamos ser o quê? Ministros dele. Quando nós ouvimos essa palavra ministro, muitas vezes nós pensamos assim, o ministro é o pastor. E a gente até usa mesmo essa expressão em algumas vezes só para os pastores. Eu, por exemplo, pertenço à ordem dos pastores, os ministros batistas do Brasil. Né? Nós temos aqui os ministros de música, disso, daquilo. Mas a rigor, biblicamente falando, todos vocês são ministros. Ministro não é apenas aquele que usa um terno, uma gravata, ou mesmo uma roupa da moda, que os pastores da moda agora vestem de outra maneira, né? Mas não é aquele pastor que está ali no palco, ou alguém que carrega a Bíblia assim do lado, esse aí é o ministro. Não. Biblicamente falando, todos nós somos ministros. Você é ministro. Ministro é o quê? É aquele enviado por Deus para ministrar as pessoas, para abençoar outras vidas. Então a maturidade cristã não tem a ver apenas com o aperfeiçoamento pessoal. A maturidade cristã tem a ver com como você se envolve para servir os outros. Como você serve na igreja, no corpo de Cristo. A igreja pode atingir o seu pleno potencial quando cada irmão, quando cada pessoa faz a sua parte. E você não precisa ser eleito formalmente para que isso aconteça, não. Sempre haverá alguém com quem você pode compartilhar a palavra de Deus, com quem você pode ajudar, com quem você pode servir, usando os dons e talentos que Deus lhe deu. Cabe aos pastores, cabe aos líderes, cabe a esses que Deus deu o dom de capacitação, ajudar você a cumprir o seu papel. Eu me lembro que quando eu era missionário, eu falei muito claramente aqui para os irmãos, aquela congregação bem pequenininha lá no interior, dizendo, olha, eu vim do Rio de Janeiro, não é para que eu possa trabalhar para os irmãos. Claro, eu sou pastor, mas eu não peço que vocês me ajudem no meu trabalho. Eu que estou aqui para ajudar vocês a realizar o seu trabalho. Eu que estou aqui para ajudar vocês a serem ministros de Deus no mundo. Porque ministros somos todos nós. Amém? É um privilégio que Deus nos dá de sermos ministros dele. E a pergunta é, como é que você está usando os dons e talentos que Deus lhe deu para ser esse ministro? Nós temos aqui na igreja vários cursos, temos o seminário da rede ministerial, por exemplo, né? Temos cursos de capacitação, temos congressos. Tudo isso visa ajudar você a ser um melhor ministro de Cristo. Quando a gente faz um congresso como esse, nós estamos procurando ajudar você a entender quem você é, qual é o seu papel, para servir ao Senhor conforme Ele planejou. Um outro sinal que nós temos, então, muito importante, de maturidade cristã, está descrito aí no versículo seguinte. O propósito
é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para lá e para cá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Olha que desafio grande. Quando você vai buscando a maturidade cristã, você se torna uma pessoa mais firme, mais estável espiritualmente. Certamente você conhece alguém, ou quem sabe isso está acontecendo dessa na sua vida, que é completamente instável espiritualmente. Muito frequentemente essa pessoa, mais comum, é que ela nem sabe muito bem o que ela crê. Muitas dessas pessoas transitam de igreja em igreja o tempo todo. Não é que você não possa escolher uma igreja e visitar várias igrejas para escolher aonde que você vai frequentar, não é isso. Às vezes acontece uma situação, você muda de cidade, é uma situação que você decide mudar de igreja, você pode visitar várias. O que você não pode é passar a vida inteira nessa. Hoje eu estou assim precisando de uma coisa mais intimista, então eu vou lá no culto de 8h30. Né? Hoje eu estou no fogo, então eu vou lá na igreja tal. Hoje eu estou assim médio, então eu vou na igreja Y. Aí você não tem referencial. Aí você escuta um pastor falando uma coisa, ou escuta outro falando outra, vê na internet um outro falando uma outra coisa, e de repente sua cabeça está uma bagunça, porque você não foi formando uma compreensão doutrinária sólida a partir de um argumento com base naquilo e que dê sustentação a esse edifício. Você vai ouvir algumas pessoas dizendo, não, o que é importante é a emoção, é aquilo que você sente. Se você não sentir um frio na espinha, tem alguma coisa errada. Não, meu irmão, sentir é bom, é gostoso. Faz bem para a alma quando você vai num culto e se emociona, mas você não pode depender disso, porque a doutrina é que vai dar sustentação para a sua vida. Não são as emoções. As emoções têm o seu papel, mas a Bíblia diz que aqueles irmãos na igreja primitiva, eles estavam ali crescendo, se desenvolvendo, interagindo na doutrina dos apóstolos. A doutrina é a sistematização da sua fé. É quando você entende por que você crê dessa e não daquela maneira. E nas horas de dificuldade, isso vai fazer uma grande diferença. Tem gente que fica em crise, se desmorona quando passa uma dificuldade, porque o seu conceito de Deus está errado. O que você crê sobre Deus? Quando você passa uma situação difícil, um problema, você pede a bênção de Deus e aceita a vontade de Deus? Ou você se revolta contra Deus, acha que Deus falhou com você? Ou você já se resigna, não, é assim mesmo a vida, eu não tenho que orar por isso, porque essa é a vontade de Deus, Deus determinou. Você percebe, a maneira e o conceito que você tem de Deus tem a ver com a doutrina, com o que você crê. E para isso você precisa estudar a Bíblia e ouvir pessoas que expõem a Bíblia naquela perspectiva que você entende que está correta. Agora, se você fica, para você poder ouvir vários com maturidade, você tem que já ter um conceito básico formado. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Tem gente que é como criança, não tem firmeza, não sabe o que quer, não sabe o que crê. É como aquela criancinha de 2, 3 anos, né? E agora eu estou expert nessa idade, né? Que chega em casa e diz, eu não quero almoçar hoje, não estou com fome. Vem comigo, não estou com fome. Aí você engambela, né? Coloca a criança no colo, dá uma comidinha aqui, fala uma historinha ali, ele vai comendo. Aí de repente ele come tudo e diz, estava uma delícia. E não queria comer nada. Né? Criança que agora está chorando, daqui a 5 minutos está rindo, daqui a mais 5 minutos está chorando de novo. Criança é instável, criança pequena é assim. Mas tem crente que é assim. Num dia está lá no céu, no outro dia está lá no buraco. Oh, pastor. Por quê? Porque não teve firmeza, não teve base, não se solidificou. Né? Por muito pouca coisa se aborrece, por muito pouca coisa fica feliz. Se o pastor não liga no dia do aniversário, esse pastor, essa igreja. Né? Por outro lado, você não está esperando e o pastor liga, meu Deus, a coisa mais importante do mundo, agora sim. E se no ano que vem o pastor não lembrar de ligar no dia do seu aniversário, eu não puder ligar? Você percebe, não pode ser essas coisas que nos fazem ter sustentação e compromisso com a fé. Isso é um plus que Deus nos dá. Que nos dá sustentação na doutrina, numa igreja, num lugar onde você vai crescer e servir, é a doutrina, é o estudo da palavra. E aí você vai sendo cada vez mais parecido com Jesus Cristo. Doutrina não é coisa de homem. Doutrina é coisa que Deus nos dá, que nos orienta a partir do estudo da palavra, e não só o seu estudo pessoal, mas de várias pessoas a quem Deus capacitou para interpretarem, compreenderem e aplicarem a sua palavra. Além disso, nós temos que ter esse discernimento
Porque, meus irmãos, existem muitas doutrinas erradas por aí. Então, se você não está numa igreja onde tem uma doutrina sólida, isso é um problema, porque ela fica muito vulnerável aos modismos. Aqueles crentes mais antigos sabem disso, né? Há uns anos atrás teve, por exemplo, aquela doutrina, aquele movimento do dente de ouro, lembra? Um dente de ouro, sapatinho de fogo, né? Cai. E algumas que permanecem por mais tempo, a teologia da prosperidade, por exemplo. Como é que você discerne o que é certo e o que é correto? Ele está dizendo aí que pessoas que não têm firmeza, além de agirem como crianças, são como o vento, que muda o cenário em poucos minutos. Eu só pude entender essa questão da ação do tempo, mudando assim geograficamente, né, a temperatura, o ambiente, há um tempo atrás, quando eu estive lá em Bariloche, uma estação de esqui lá, eu vi uma coisa que eu nunca tinha visto aqui no Brasil. O tempo mudar assim de uma hora para outra, de um momento para o outro, uma rapidez impressionante. Você estava lá para subir o morro lá naquele trenzinho, naquele negócio, então, fechou. Por quê? Porque está vindo ali uma nevasca, está vindo ali a chuva e a neve. Aí vinha aquela nave, fechava tudo, o sol desaparecia, a nevasca, aquele frio, você dizia, acabou o dia. Daqui a meia hora o sol abria de novo. Abriu, pode subir. Aí você subia, ficava lá 5 minutos, fechou de novo. Espera aí. Porque agora tem uma nevasca de novo, tem uma chuva de novo, fechou o tempo novamente. Então, existem lugares no mundo em que isso acontece. Né? Uma hora está brilhando o sol, daqui a 10, 15 minutos já fechou, nevou e frio e tal. Você coloca a camisa, blusa, tira a blusa de frio. É uma coisa impressionante isso. É isso que Paulo está dizendo. Tem gente que vive assim, nessa mudança o tempo todo. E esses muitas vezes estão seguindo líderes que não têm um compromisso em pregar a palavra de Deus, mesmo que seja uma pregação já que acontece há tanto tempo. Porque estão em busca de modismos, em busca de novidades. Quando o problema é uma situação mais interna, eu diria menos mal. Mas quando começa a assimilar valores do mundo, fazer concessões a ideologias do mundo, isso é um problema. E hoje nós temos uma grande frente de batalha nesse sentido. Pessoas que querem torcer a Bíblia, dizer, não, você pode ser um cristão e continuar com a mesma vida que você tem antes de ser um cristão. Cristo nos convida a irmos para eles como estamos, mas Ele não convida a gente para permanecer do mesmo jeito. Ele nos convida à transformação. Então, toda aquela igreja que prega o amor de Deus, a bondade de Deus, mas sem uma ênfase na transformação, tem alguma coisa errada por aí. Porque o amor de Deus, o amor de Cristo deve nos transformar, nos fazer cada vez mais parecidos com Jesus. Caminhando aí no texto, nós vamos ainda encontrar, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Mais uma vez, um grande desafio. Essa conquista da maturidade, ela acontece através da verdade e do amor. Verdade e amor caminhando juntos. Há pessoas, há igrejas, que têm uma ênfase exagerada na verdade. Teremos a verdade. Eu digo exagerada porque a verdade sem um amor pode ser algo terrível. Especialmente se a pessoa acha que tem um dom especial de farejar heresia. Né? E tem gente que adora uma polêmica. Tem pastor, tem líder que não sossega enquanto não acha alguém ou alguma causa em quem bater. E ele tem um prazer, talvez nem um tanto na verdade, mas na discussão, em polemizar, em xingar, em brigar. Até porque isso chama atenção. Né? É da natureza humana gostar de uma boa briga. Então a pessoa fica o tempo todo achando algum inimigo. E nesse embate, muitas vezes, ela não age como Jesus agia, com amor. Por outro lado, tem outro grupo que fica no outro extremo, dizendo, não, Deus ama a todos, Deus recebe a todos, a vida toda, e você não precisa mudar nada, alterar nada. Eu gosto muito de John Stott, quando ele diz que a verdade se torna ríspida se não for equilibrada pelo amor, e o amor se torna frouxidão se não for fortalecido pela verdade.
O Espírito Santo que habita em mim e você, meu irmão, é o Espírito da verdade. Mas esse mesmo Espírito tem como fruto principal o amor. Falar a verdade em amor nem sempre é fácil. Aliás, geralmente é difícil. Mas é o que nós devemos buscar. Você é uma pessoa madura quando tem essa capacidade de buscar a verdade e ao mesmo tempo amar a pessoa. Até porque amar, o amor verdadeiro se manifesta também na verdade. O cristão maduro então desenvolve o cuidado pelo seu irmão e pela obra do Senhor, confrontando em amor. E o cristão maduro sabe receber a confrontação. E finalmente, quem nos capacita a agir desta maneira? O último versículo do texto diz: dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida que cada um realiza a sua função. Dele que vem o poder. É de Jesus. A maturidade cristã é resultado da ação de Cristo na nossa vida. É o Cristo que é o cabeça, que dá um comando para cada um de nós. E nós somos membros do corpo de Cristo. E se cada membro responde a esse comando, esse corpo vai agir no mundo. Esse corpo vai fazer diferença na terra. Esse corpo vai representar Deus na terra, Jesus Cristo. A maturidade cristã, então, ela acontece não numa caminhada individual, mas nessa sintonia, nesta harmonia de cada um de nós com Cristo e com o seu corpo. É interagindo então com os nossos irmãos, nesta comunhão que nós caminhamos rumo à maturidade cristã. Como é que você se sente diante desse desafio da maturidade? Talvez alguns de nós possam se sentir um tanto desanimados. Pastor, é muito difícil. Quer dizer que eu vou viver frustrado, insatisfeito, que eu não estou conseguindo? Não, não é essa a perspectiva. Eu creio que já falei aqui sobre isso, mas acho importante repetir. Pense num atleta. Quando ele começa a sua carreira, um atleta, por exemplo, que salta, né? Ele tem uma barra nessa altura aqui. E ele vai, se esforça, consegue pular nessa altura. Aí daqui a pouquinho, o seu treinador, ele aumenta um pouquinho a barra. E ele consegue então pular 1 centímetro mais. E depois então ele se esforça, o treinador coloca um pouquinho mais. E ele consegue saltar. Esse bom atleta, enquanto ele tiver vigor físico, qual é o limite dele? Não existe limite. Ele é desafiado a aumentar cada vez mais e a quebrar um recorde. E se ele for quebrando o recorde, ele poderá chegar até numa Olimpíada e ser um campeão mundial. Qual é o limite para o seu crescimento espiritual? Quanto mais a gente vai crescendo, quanto mais a gente vai tendo intimidade com Deus, mais a gente vai percebendo quanto tem ainda que caminhar. Quanto podemos crescer ainda na graça e no conhecimento de Jesus. Então veja esse desafio da maturidade não como algo difícil, não vou conseguir, mas como um desafio de vida. Até porque, e eu também já falei isso aqui, mas acho importante repetir, cada fase da vida da gente tem um desafio novo. Uns são os desafios que eu tenho quando eu sou um adolescente cristão. Maturidade de um adolescente cristão requer desenvolvimento de determinadas áreas. Um jovem cristão, como jovem, um jovem universitário, um jovem recém-casado, um jovem que está com a vida muito cheia porque tem filhos pequenos, ou então que está muito difícil porque está com um filho adolescente cheio de dúvidas. Como é que eu vou ser um pai cristão de um adolescente, uma mãe cristã de um adolescente com sabedoria, com maturidade? Depois os filhos vão embora, se casam, você chega na terceira idade. O que é ser um idoso maduro espiritualmente? Então você percebe que cada fase da vida tem desafios novos. E por isso que nós podemos ir subindo essa barra e nos sentirmos desafiados. E nos tornarmos pessoas cada vez mais parecidas com Jesus em cada fase da nossa vida. Há um versículo que tem chamado a minha atenção muito nesses últimos meses. Eu já mencionei aqui e quero que você grave, que seja também algo que você leve consigo. Jesus Cristo disse: esta é a vida eterna, que te conheçam como Deus único e verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Jesus Cristo então é o nosso alvo. Quanto mais conhecemos a Cristo intelectualmente, emocionalmente, espiritualmente, existencialmente, maior a nossa chance de sermos parecidos com Ele, porque vamos amá-lo e admirá-lo cada vez mais. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar? Feche seus olhos.
Querido Pai do céu, coloca no nosso coração esse desejo de sermos cada vez mais parecidos com Jesus. Ajuda-nos, Senhor, a ver a realidade na perspectiva dele, a servirmos como ele serviu, a amarmos como ele amou, a buscarmos a comunhão contigo como ele buscava, Pai. E que nós possamos assim impactar a sociedade ao nosso redor, abençoar a igreja do Senhor. E agora, Pai, nesse tempo em que estamos orando e focando neste congresso que tem como tema o fascinante Jesus, que muitas e muitas pessoas venham descobrir de fato quem é Jesus. E aqueles que já o conhecem, que possam ampliar esta visão, Pai. Toca no coração daqueles que nós estamos convidando para que tenham um encontro profundo e verdadeiro contigo, Pai. Ajuda-nos nessa direção e ajuda-nos a ser cada vez mais semelhantes a Jesus. E é no nome dele que nós oramos. Amém, Pai.